Olá, sejam bem-vindos a mais um Panorama da Educação, um espaço virtual onde a gente discute assuntos ligados ao cenário educacional e também fala um pouquinho sobre as atividades da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira, do Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto da USP. Está conosco mais uma vez aqui nesta semana o professor Mozart Neves Ramos, que é titular da nossa cátedra. Professor, seja bem-vindo mais uma vez ao Panorama da Educação. Obrigado, Thaís. É sempre uma alegria estar com você, com todos que nos acompanham, né? Tem aumentado muito o número de pessoas que têm acompanhado essa nossa mensagem semanal, né? O Panorama da Educação. É um momento extremamente importante para a gente estar sempre dizendo de forma transparente o que nós estamos fazendo e os desafios da educação em nosso país. Aproveitando, professor, como a gente sempre conversa um pouquinho sobre a cátedra, né? Na semana que passou, a gente fez uma reunião interna que marcou os 6 meses de atividade oficial da cátedra, né? A gente sabe que começou um pouquinho antes, a gente já começou a se movimentar, né? Você já começou a se movimentar para fazer algumas parcerias antes, mas essa reunião marcou os 6 meses. Eu queria que o senhor fizesse um balanço dessas atividades, né, e destacasse até alguns desafios para os próximos meses. Bem lembrado, Thaís. Tivemos semana passada uma reunião muito importante com o Conselho da Cátedra. Foi uma oportunidade não só de apresentar os resultados desses 6 primeiros meses oficiais, formais de trabalho. Não obstante a gente já ter iniciado os primeiros movimentos em dezembro, né, já fazendo algumas atividades no próprio Instituto de Estudos Avançados, mas formalmente foram 6 meses muito produtivos em cima dos 3 eixos que nós nos propusemos para trabalhar em torno da cátedra, visando sempre as políticas públicas de educação das cidades de médio porte. Então, nesse período, nós realizamos 6 estudos, né, análises de indicadores educacionais, sempre voltados para a questão da aprendizagem escolar e da desigualdade. O último trabalho, que ainda está sob análise do nosso diretor do Instituto de Estudos Avançados, o Antônio, e também do outro professor que colaborou nesse trabalho, que é o professor João Bosco, do Departamento de Química Fundamental da Universidade Federal de Pernambuco. Eu terminei esse trabalho, onde a gente apresenta uma proposta de um indicador de desigualdade para medir e usar para as cidades, não só de médio porte, isso pode ser aplicado não só para redes de ensino, né, para diferentes redes de ensino, mas também dentro de uma mesma rede de ensino. É um indicador que vai permitir medir a desigualdade educacional entre escolas e entre redes municipais e estaduais. Então, é um trabalho que está sendo concluído, do ponto de vista da minha parte foi concluído. Aguardo agora os 2 colegas para o ok final. Mas antes mesmo de publicizar, eu vou querer conversar também com alguns colegas daí da USP, Ribeirão Preto, por exemplo, o Reinaldo Fernandes, que foi presidente do INEP, que é um economista, econometrista, conhece bastante de indicadores, então é uma pessoa que eu quero ver, entre outras pessoas, né? Então, nesse período também de 6 meses, nós tivemos uma inserção na mídia fabulosa, e conseguimos entrar em todos os canais de TV, né, e nas principais rádios, né, nacionais, como, por exemplo, a CBN, em vários programas nacionais da CBN, discutindo a questão da educação, né? Então, foi um período muito fértil do ponto de vista da disseminação do trabalho da cátedra, da existência da cátedra para todo o país, né? Desde Jornal Nacional, a CNN, a Band News, a Globo News, praticamente toda semana a gente tem alguma inserção para falar sobre os desafios da educação, sobre algum tema que, de alguma maneira, tem preocupado, né, os gestores, a sociedade em geral, como é o caso, por exemplo, agora, da volta às aulas presenciais. Então, esse é um tema recorrente, porque ainda tem muitas dúvidas, muitas incertezas, mas aproveitamos bem esse espaço da mídia
para divulgar e disseminar a existência da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira. Um outro trabalho também bastante exitoso foi a questão dos webinários, né? Nós conseguimos fazer muitos durante esse período de 6 meses, aí no caso, principalmente, de meados de março para cá, né? Que tem sido um mecanismo que nós estamos encontrando, utilizando para se comunicar, para disseminar o conhecimento, discutir os temas da educação, né? E pude debater com pessoas como o ex-ministro Cristóvão Buarque, com a Priscila Cruz, do Todos pela Educação, com a Maria Helena, com o secretário Rossielli, de São Paulo, com boas pessoas. Então, foi também um momento muito fértil de trabalho da cátedra nesse contexto da educação. Um outro aspecto também foram os artigos de opinião. Houve uma demanda bastante significativa que nós aproveitamos, tanto na Folha de São Paulo, como no Estadão, além do meu artigo mensal, que eu tenho há mais de 12 anos, no Correio Brasiliense. Toda primeira quinta-feira de cada mês, por exemplo, esta semana começa, na quinta, tem o nosso artigo no Correio Brasiliense, em que eu assino, trazendo o nome da cátedra Sérgio Henrique Ferreira. Então, eu diria que foi um período, dentro dessa nova concepção de trabalhar, né, online, aproveitamos muito, mas temos ainda também a consciência que tem muita coisa a ser feita, né? É preciso chegar mais a esse trabalho lá na ponta. E aí, a boa notícia, as 3 boas notícias que eu queria dar em cima de todo esse trabalho foram as parcerias que nós fizemos de forma gratuita, né? As pessoas, por acreditarem no nosso trabalho, estão ajudando. Primeiro, Ricardo Paz de Barros, né, que esteve conosco no webinar, falando da educação em Ribeirão Preto. Ele vai se inspirar naquele trabalho em Ribeirão para fazer um outro para todas as 242 cidades de médio porte do Brasil. Então, vai ser um documento extremamente útil para discutir a política pública nessas cidades. O segundo, com uma consultoria educacional, que tem expertise em indicadores educacionais, que vai fazer o mapa, né, o Atlas da Educação das cidades de médio porte. Então, isso vai ser também um outro elemento importante para os próximos prefeitos. E a terceira grande parceria foi exatamente com o QEDU. O QEDU é um grande site, talvez hoje o mais importante site da educação brasileira, né? E nós estamos trabalhando com eles e fechamos uma parceria para eles fazerem uma espécie de um mapa estratégico da educação nas cidades de médio porte, né? Então, eu acho que com isso vamos oferecer aos próximos prefeitos, né, a ideia é que a gente trabalhe nesse segundo semestre, nesses 3 projetos, com a perspectiva de concluí-los até dezembro, para que no novo ano de 2021, com os novos prefeitos, a gente possa oferecer instrumentos para melhorar a política pública da educação nas cidades de médio porte, que é o grande objetivo do trabalho da cátedra. E, professor, o que a gente deve esperar em relação a desafios para esses prefeitos? A gente sabe, né, que o pessoal já está começando a se movimentar agora em relação às candidaturas, montando planos de governo. A gente tem um cenário aí que é não muito amigável para a educação. A gente está falando muito em cortes de despesas por conta, né, da queda na arrecadação. Em geral, professor, o que a gente deve esperar de desafios para esses futuros prefeitos? Essa é uma boa questão, que eu acho que tem tudo a ver com o trabalho da cátedra. É verdade que a cátedra, o foco nas cidades de médio porte, repito, são aquelas cidades de 100 mil a 500 mil habitantes. A gente tem 242 cidades no Brasil, com base no censo censitário de 2010 do IBGE. Mas a gente sabe que quando a gente trabalha políticas públicas para as cidades de médio porte, o poder de influir que essas cidades têm em torno dela é muito grande. Então, de alguma maneira, isso se amplia, né, para as cidades em torno dessas cidades de médio porte. E a gente sabe que os prefeitos agora estão elaborando seus planos, né, suas propostas para os próximos 4 anos, para submeter às eleições municipais de novembro próximo, né? E o cenário não é nada fácil, vai ser um cenário complexo.
né, há uma perspectiva, por conta da pandemia, de uma queda na arrecadação. Né? No cenário mais otimista, essa queda vai ser em torno de 11%, e esse otimismo é se a vacina estiver já efetivada a partir do início de 2021, e no cenário mais pessimista é uma queda que pode chegar a 33%. Então, 3 vezes mais. Então, isso é um cenário extremamente desafiador, né? E que vai exigir, portanto, planos de governo muito pautados numa boa gestão. Né? É fundamental que os prefeitos tenham, e a perspectiva desse cenário complexo, eles vão ter que trabalhar muito em colaboração com outros municípios do entorno. Né? O modelo do regime de colaboração vai ser fundamental, tem que ter foco e prioridade naquilo que é essencial, ter um secretário que seja um gestor. Ele não precisa ser necessariamente da educação, mas ele tem que ser um bom gestor e aí sim formar uma boa equipe na área da educação. Mas a gente vai precisar ter gestores, pessoas que tenham capacidade de colocar foco, capacidade de ter eficiência nos processos, né, para que efetivamente o dinheiro que vai ser muito limitado, né, ele possa ser usado da melhor forma possível. No campo do ensino superior, é um momento muito complexo que a gente está vivendo. Nas universidades federais, aí, com a perspectiva de um corte no orçamento da ordem de 1,3 bilhão de reais, né, isso em despesas discricionárias, como água, luz, telefone, né, para a manutenção dessas instituições vai ser um enorme desafio. E agora a gente tem também aqui em São Paulo, né, um desafio enorme por conta do projeto de lei que ainda tramita na Assembleia Legislativa, que prevê aí um corte muito grande nas 3 universidades, nos orçamentos dessas 3 universidades, sem falar na questão da FAPESP, isso tudo por conta do artigo 14, que está aí, que considera que todo superávit primário deva retornar para o governo, para as contas do governo. Ora, no FAPESP, por exemplo, ela, quando aprova uma bolsa de doutorado, não é uma prova de 1 ano, não é? É uma bolsa, é uma aprovação de 4 anos. Então, a FAPESP tem, de alguma forma, que ter um planejamento de médio e longo prazo nas suas aprovações. Né? Por exemplo, no projeto de pesquisa, o projeto de pesquisa, às vezes, dura 3, 4 anos também. Então, ela tem que ter recursos para assegurar que esse investimento do primeiro ano se efetive, né? Sob pena de colocar o dinheiro no ralo, por conta de alguma queda na arrecadação, porque a FAPESP vive de 1% da arrecadação do ICMS, da Receita Tributária do Estado de São Paulo. Né? E hoje a FAPESP tem algo em torno de 560 milhões, né, dentro assim, daquilo que a gente costuma chamar do colchão de segurança, para evitar que, caso haja perda na receita tributária, não haja prejuízo em relação aos projetos e às bolsas que foram concedidas. E isso a boa gestão requer. Né? Então, eu entendo que é preocupante esse cenário que está sendo posto aí por esse PL, fundamental que os parlamentares tirem que esse PL é um grande, né, na verdade, é um bocado de tudo, né? Está ali, como a gente costuma dizer popularmente, né? Então, botaram nesse balaio as universidades e, principalmente, também a FAPESP. Então, eu acho que a retirada, a exclusão do artigo 14 resolveria esse problema e daria segurança para a ciência e tecnologia, um binômio tão importante no momento que nós estamos vivendo. E é importante lembrar para quem está assistindo a gente que a cátedra vai discutir esse assunto num evento, vai ser realizado agora no dia 2, quarta-feira, a partir das 19 horas, com transmissão pelo YouTube. Então, se você tem interesse em saber um pouquinho mais a respeito disso, se inscreva no nosso canal no YouTube, né, ative a notificação para você ficar sabendo a hora que esse evento começar. Thaís, tem um ponto importante, vai estar conosco nesse webinar o diretor científico da FAPESP, Luiz Eugênio, né, e o nosso querido professor Bafa, né, que tem uma liderança acadêmica importante. Então, será um bom momento para a gente fazer uma reflexão sobre o impacto que esse artigo 14 pode provocar nos trabalhos da FAPESP, nos apoios científicos. Olha, só a quantidade de bolsas, projetos que a FAPESP aprovou
em 2019 é muito importante, não só para São Paulo, quero registrar isso. O papel da FAPESP hoje tem um papel de cenário nacional, porque a FAPESP tem vários projetos em colaboração com outras FAPs, né? E isso é muito importante para o desenvolvimento científico e tecnológico do Brasil. E hoje a FAPESP é a grande locomotiva desse desenvolvimento científico brasileiro. É isso aí, professor. A gente segue acompanhando aqui os principais assuntos ligados ao cenário educacional. Professor, muito obrigada mais uma vez pela participação conosco aqui nessa semana. Pois é, eu quero desejar a você e a todos que nos acompanham uma semana abençoada, que todos fiquem bem e até a próxima semana. E o Panorama da Educação desta semana termina aqui. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre as nossas atividades, siga os nossos perfis no Facebook, no Instagram e inscreva-se também no nosso canal no Telegram. A gente volta na próxima semana. Até lá!